Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Hoje eu quero falar sobre a evangelização dos nossos tempos, né? Num- o que a gente vive hoje em dia, né? No nosso tempo contemporâneo, é como algumas pessoas observadoras podem prestar atenção e algumas conseguem perceber a apostasia que está acontecendo, né? A apostasia é o abandono da fé verdadeira, né? O que a gente vive hoje é uma ilusão, é uma farsa, né? Porque a verdadeira evangelização, no meu ponto de vista, ela está cada vez mais escassa. E conforme os anos vão passando daqui para frente, vai ficando cada vez mais proibida, né? E evangelização é a boa notícia, né? O evangelho, né? É a boa notícia. O que a gente vê hoje não tem boa notícia nisso, pelo menos no meu ponto de vista. É um, aquilo que atrai muitas pessoas é uma farsa, tá? A evangelização de verdade, a boa notícia é até uma recompensa, né? Depois do esforço da pessoa, da luta, entendeu? Para se tornar alguém melhor e andar nos caminhos de Cristo, né? Só que hoje as pessoas querem facilidade, facilidade. E é fácil para o ser humano fazer o que é mal, né? Porque nenhum de nós somos bons, né? Bom é Cristo. Bom é Cristo, é isso que as pessoas precisam entender, tá? Quando a pessoa fala que ela é boa, se coloca no centro e espalha cada vez mais um certo egoísmo, né? A gente vê a destruição de todas as coisas, vê a destruição daquilo que é bom, né? E o ser humano, ele centrado em si mesmo, né? Um antropocentrismo, né? E o que a gente vê hoje em dia é isso. É a Bíblia se cumprindo e aquilo que eu posso observar, e eu entendo dessa forma, que a gente está no começo do fim dos tempos, tá bom? Porque o evangelho não fala de facilidades, né? De facilidades. Ele fala de renúncia, de arrependimento. Ele não fala de renúncia, de arrependimento, de conversão. Hoje pouco se fala nisso. Hoje o que fala mais é colocando o ser humano, elevando o ego do ser humano e colocando Deus como um servente, né? O que a gente vê hoje em dia, tá? Porque que, no meu ponto de vista, o fim dos tempos está se cumprindo agora, está começando, né? Está começando. A venda do evangelho é nítido. Venda do evangelho é nítido. Antigamente, se tinha um esforço, né? A pessoa lutava contra o seu eu, né? Contra as facilidades para se tornar alguém melhor, né? Hoje em dia você vê essa luta? Não. Tinha, tinha os hipócritas naquela época que eles tinham uma capa, né? De santidade, parecendo que eram algo, né? Pelo menos se esforçavam para isso. Hoje em dia ninguém se esforça mais para nada, tá? Hoje em dia qual é a mensagem que é passada? A mensagem que é passada aí no novo, nas novas pregações por aí você aceitou Jesus, você já tá salvo. Pô, é fácil, cara.
Aí é fácil. Aí pode fazer a maldade que você quiser aí que você já tá salvo. Não é assim não, pô. A salvação é como um prêmio, ela foi dada. Jesus comprou a todos nós. Mas só que precisa de esforço para alcançar aquele prêmio lá. O prêmio é seu, mas você tem que caminhar até ele, até pegar ele, né? Você tem um prêmio, se você não caminha e morre no meio do caminho, você não adquiriu nada, entendeu? Só teve o título, só teve o título, mas a recompensa não teve. E é o que está acontecendo hoje aí, entendeu? E muitos, é, infelizmente, com esse pensamento hoje na atualidade, se tornam 3 vezes ou 2 vezes mais, ou 2 vezes pior do que os fariseus, né? 2 vezes ou 3 vezes pior do que é, pior do que eles, que eram filhos do inferno, né? Tá? A, a evangelização do fim dos tempos que a gente vê hoje, como eu falei, a evangelização verdadeira vai ficar oculta, vai ficar sufocada. Aqueles que querem pregar a verdade, porque quem ama fala a verdade, dá uma oportunidade para a pessoa retornar, né, e corrigir seu erro. Esse evangelho aí que é o verdadeiro vai ser sufocado. O que vai ser o que está sendo pregado vai piorar o evangelho é o egoísmo, a maldade. É, em cada esquina hoje em dia tem várias igrejas e eu não acredito que isso é para pregar o evangelho não. Lógico que não pode generalizar, tá? Mas isso é a venda do evangelho, é a facilidade, você pode fazer o que você quiser, aceita Jesus. Aceitou Jesus, você pode fazer tudo. Não. Quem é você para aceitar Deus? Você não tem poder nenhum, é ele que aceita, não é você não. Tá? Isso é a pior, uma das maiores farsas que eu já ouvi, a maior besteira. Tá? Eu não tenho poder para aceitar Deus e eu não tenho poder para determinar nada de Deus, né? Tá bom? E assim, a venda do evangelho é uma delas, tá? Aí tem a apostasia que é o abandono da fé verdadeira. Porque muitos vão querer viver sem freio, né? Viver sem freio em nome de uma falsa felicidade, né? E que nada contradiz eles, mas tudo tem um retorno. Essas pessoas estão caminhando ladeira abaixo, né? Quem pensa assim, tá? E outra, o abandono da verdadeira fé para quê? Em nome do amor, né? Vamos todos conversar, fraternidade. Todas as religiões são iguais e todas as religiões levam a Deus, que é uma farsa, tá? Que é uma farsa, que é uma mentira. Agora eu vou falar uma coisa assim, essas reuniões ecumênicas, tá? Eu sou católico, mas eu sou contra isso, tá? Vamos conversar, dar as mãos, tudo, em nome da paz do mundo. Jesus é Deus. O bem não conversa com o mal, entendeu? Tá errado. Se a pessoa quer andar em maus caminhos, tudo bem, é escolha dela. Mas a gente não vai tornar as pessoas católicas e não vamos converter elas fazendo isso, tá bom? Fazendo isso é o abandono da fé, né? E a criação de uma nova religião, né? Qualquer coisa é Deus aí, qualquer coisa é Deus, né? O importante é não brigar. O importante é não brigar, qualquer coisa é Deus. O importante é não discutir. Não é assim não, pô. Tá bom? Se o próprio Jesus fala que ele veio para trazer a espada, né? Que ele veio para dividir o bem e o mal e deixar os dois expostos, vai querer unir, vai querer misturar tudo isso. É melhor viver como um corajoso para Deus, não
não é, e não agradar as pessoas, né? É melhor não agradar as pessoas e ser visto como intolerante do que ser visto como um covarde para Deus, né? Entendeu? E isso aqui é passageiro. Aí, para que se apegar tanto aqui? Para que se apegar tanto aqui? É isso que as pessoas não pensam, né? Eu não estou falando de progredir, tá? De evoluir como pessoa, financeiramente, etc. Porque a gente está aqui para isso. Deus não é contra a riqueza, não. Deus é contra apego à matéria, tá? Então, começa por aí. A evangelização do fim dos tempos é isso, no meu ponto de vista. Os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos como já estão, é só o começo. Vocês não veem esse Frei Gilson e outros que dizem a verdade que eles estão passando? É bem por aí, é bem por aí, tá? Porque a pregação de facilidades é o mundo. Você pode fazer tudo, que Deus perdoa tudo. Não é assim, não. Deus é justiça. Se Deus perdoasse tudo, Deus não mandava as pessoas para o inferno. Se Deus perdoasse tudo, o demônio, não existiria demônio, né? Entendeu? O inferno existe para os demônios e aqueles que ele conseguia arrastar. Mas o principal motivo do inferno ser criado foi para Lúcifer, tá? E assim, é a pessoa que quer seguir um caminho de evangelização verdadeiro com Cristo mesmo, se prepare para uma perseguição. E não é perseguição pequena, né? Agora é pequena, mas conforme as coisas vão andando, vai ficando cada vez pior. Pelo menos é o meu ponto de vista e o que eu observo, tá? Por quê? Por causa do avanço do egoísmo, a apostasia, né? Da impiedade, tá? Do ser humano se achar autossuficiente, né? Ele está no centro de tudo, não precisa mudar nada, tá? E, e por aí vai. A receita de tudo isso é o caos. Sem Deus, né? É um louvor a Deus é elogio, né? A Ele e aos atributos dele. E não a essa bagunça que a gente vê hoje em dia aí, né? Que é show, é show gospel, é show disso, é show daquilo outro. E algo, me desculpa, é sentimental, né? Louvor para Deus é elogio aos atributos dele. E as pessoas hoje em dia confundem isso. Tá bom? O ser humano, se ele quer viver um cristianismo de verdade, tem que renunciar a ele, né? Quando ele não renuncia a ele mesmo, ele vive um engano, como a gente vê hoje em dia e como está escrito também na palavra dele, na palavra de Deus, né? Tá? Hoje em dia tudo é fácil, não precisa lutar, não precisa se esforçar para nada, né? E Deus é aquilo, algumas pessoas entendem assim, né? Deus é o amor, Deus é qualquer coisa que você quiser acreditar. Deus é o Criador, tá? Alguém, alguma coisa criou tudo isso daqui. Não quer acreditar em Deus? Tá, alguma coisa criou tudo isso aqui. Tá bom? Aí você
Você pensa qual caminho que você quer seguir e qual caminho que você andar. Porque no fim tem uma recompensa para tudo que nós fizermos e nada mais justo, né? Nada mais justo, né? Como uma pessoa faz algo errado e ela algo mal e ela quer receber o bem de volta, não tem como. Tá bom? É isso que eu penso da evangelização do fim dos tempos, que é algo, a verdadeira evangelização. É algo que não agrada, que não está cabendo mais para as pessoas, só que é a verdade, tá bom? Ela vai ser cada vez mais sufocada. E aquelas pessoas que irem e perseverarem até o final, como Cristo falou, vai receber o grande prêmio, né? Agora o mundo, e muitas pessoas se enganam, é isso aí, essa facilidade que você não precisa lutar contra os seus impulsos, né? Lembrando, todos nós somos maus. Todos nós somos maus, tá? Se a pessoa que não luta contra as inclinações dela, acha que está tudo certo, que Deus é amor, é só ir para a igreja e falar que aceitou Jesus e não precisa renúncia de nada, isso é uma ilusão. E também ecumenismo, né? Que só fala do mundo aqui e esquece do espiritual, que é o mais importante. Deus habita em nós, é o espiritual, tá? O espiritual não tem nada a ver com psique, com mente, não. O espírito é o sopro está em todo o nosso corpo. Nós somos morada de Deus, tá? Que Ele nos criou, Ele habita em nós, tá? Se você não quiser acreditar nisso, tudo bem, tá? Mas só que uma coisa que você não pode negar, como que as criaturas vivem, né? Como que os seres viventes estão aqui na Terra. No meu uma tem que haver o sopro, tem que haver vida, né? Tem que haver vida. O espírito é invisível, assim como as coisas essenciais também são. A luz, a luz a gente não pega a luz, mas a gente sabe que a luz existe, tá? A gente não vê a luz também, mas ela clareia tudo. Quando ela sai, fica tudo escuro. A gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele existe. Assim como o espírito, como algo que alimenta o nosso corpo e faz a gente viver. O nosso corpo é um universo de vida, né? Tem células, tem muita vida dentro do nosso corpo. Como explicar isso? Como, como tudo isso é mantido funcionando dentro de nós? Nós somos o templo que habita o Senhor, né? E nós somos imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança dele, imagem e semelhança de Cristo. Olhar Cristo e você olha cada um, você já sabe qual é a imagem. Você olha Cristo e olha as pessoas, você vê como são semelhantes, imagem e semelhança de Deus. Cristo, né? Deus, tá? A evangelização tem que haver renúncia, né? Se não tem renúncia, é uma farsa e é uma mentira, tá? Ecumenismo, não tem como fazer as pessoas virarem católicas usando ecumenismo, não. No meu ponto de vista, eu sou católico, mas isso é trair a Deus, pô. É trair a Deus, tá? Porque cada pessoa, cada nação aí tem um Deus diferente. Aí vai unir tudo, vai dar as mãos, oi, é amor, que não sei o que. Tá traindo a Deus fazendo isso, tá? E outra, no meu ponto de vista, isso é uma preparação pro falso, pro anticristo que vai vir, tá? Por quê? Para ele aparecer e ser adorado como Deus, é preciso que não haja nenhuma religião para ele ser cultuado,
né? Isso é todo um plano satânico. Do mesmo jeito, para se haver um verdadeiro cristianismo, é preciso conversão e haver proselitismo. Se não há proselitismo, se só tem conversa, beijinho, aperto de mão e abracinho, isso é falso. Isso é o bem, é o mal disfarçado de bem, né? Assim como também essas igrejas protestantes também, várias igrejas em cada esquina. Isso também é uma preparação para o fim dos tempos, a venda do evangelho. O evangelho não é para ser vendido, não é para ser comercializado, entendeu? Por um bando de mercadores, não. Cada um terá sua recompensa, tá? As pessoas que vendem o evangelho são filhos do inferno e tornam aquelas pessoas que as ouvem 3 vezes mais filhos do inferno que elas. Mas lógico que não pode generalizar. Tem pessoas que pregam a verdade do Senhor no cristianismo, tá? Cristianismo católico ou protestante. Eu vou acabando por aqui, tá? Deixa seu like aí caso você queira, tá? O seu dislike tanto faz. Muito obrigado. Comenta aí embaixo que você quiser também. Aqui não tem censura, tá? Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, tá? Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau.